Quero trazer uma outra conversa, um outro assunto aqui para o nosso bate-papo e agora para falar com o Zé Maria, justamente para entender ainda, Zé Maria, nessa reta final dessa entrevista, se a gente tem uns 3 minutinhos, como é que você avalia, né, essa questão dos Estados Unidos, já que a gente está vendo uma política monetária americana num compasso de espera, uma pressão inflacionária causada pelas tarifas e também o impacto desse novo choque de oferta na trajetória dos juros pelo Fed. Isso também altera ou pode vir a alterar o apetite por ativos de risco lá nos Estados Unidos, na sua visão? Juro alto normalmente, né, tende, de acordo com a teoria económica, a dificultar o apetite por ativos de risco. Em 2024 e 2025 a gente não viu isso, né? A gente viu um período de juro subindo, juro alto e os ativos de risco performando assim mesmo, né? Então eu sinto que tem havido alguma descorrelação nesse sentido e o mercado olhando muito mais para a capacidade das empresas entregarem earnings, entregarem lucros, do que de facto a correlação entre renda fixa e renda variável. Mas olhando, né, para essa política monetária, né, como você falou, esse cenário de modo pausa, né, wait and see, que o Jerome Powell bem mencionou durante a quarta-feira na decisão do FONC, né, acho que eles deixaram muito claro duas coisas, né? O primeiro foi o aumento dos riscos e das incertezas dado o cenário atual, né? Eh, Visto que a gente está aqui hoje falando e especulando sobre possíveis acordos que não vão ser ainda acordos, né? Vão ser talvez memorandos de entendimento, a gente sabe o quanto tempo demoram a ser desenhados acordos finais de tarifas, né? Então o Fed hoje ainda não tem algo efetivo com o qual trabalhar, né? Qual é que é o número que eu boto na conta para desenhar uma política monetária olhando, né, nem um mês à frente, quanto mais um ano à frente, né? Então, existe essa dificuldade do lado do Fed. Mas quando eles olham para as implicações que isso pode vir a ter, eles foram claros de dizer assim, olha, eu vejo um aumento dos riscos inflacionários, por um lado, né? Se a gente tiver uma política tarifária muito agressiva, isso vai ter um impacto nos preços. Por outro lado, um risco de desaceleração económica que pode ter impactos negativos no emprego, e esses são os dois mandatos do Fed. É, por um lado, o controle da inflação, por outro lado, o controle do emprego, que tem respostas de política monetária diferentes, né? Uma talvez requer cortes de juro, outra manter o juro mais alto durante mais tempo, né? Então, o trabalho do Fed dentro dessa dicotomia hoje está bastante complexo, está bastante difícil. Mas o Jerome Powell disse uma coisa que eu achei muito interessante e que eu estou de acordo, que é o custo de esperar, ele hoje é baixo. Ou seja, a economia está numa posição saudável o suficiente, a economia americana está com um nível de resiliência, com desemprego baixo, com um consumidor que, apesar das indicações de soft data que mostram uma queda na confiança do consumidor, o hard data mostra que o consumidor americano continua gastando, né? O desemprego continua baixo, as empresas continuam contratando e por aí vai. Então, sim, o custo de esperar hoje é mais baixo do que o custo de possivelmente tomar uma decisão errada em cima de um cenário de altíssima incerteza. Então acho que o Fed, tendo uma posição muito difícil, está numa posição ok para poder esperar e ter mais clareza antes de tomar uma decisão relativamente a quando irá voltar a dar início ao seu ciclo de corte de juros que começou ano passado, cortou um ponto percentual e parou, e por aí tem ficado ao longo das últimas reuniões.